O PL, o partido do Valdemar Costa Neto e também do Bolsonaro, está em um completo pânico com a possibilidade de isolamento em 2025 já. Isso porque o Bolsonaro se mostrou um verdadeiro fiasco como puxador de votos. 13 integrantes importantes do governo Bolsonaro, o Marcelo Quiroga, o Alexandre Ramagem e o Gilson Sanfoneiro, nem ao segundo turno irão nas prefeituras que eles estão disputando. Bolsonaro é um completo fiasco. E qual é o problema disso? O problema é que o Bolsonaro e o PL não vão fazer uma grande quantidade de prefeituras. E isso vai acabar atrapalhando lá na frente a sucessão do Arthur Lira. E vai facilitar também que o Gilberto Kassab faça o Antônio Brito como presidente da Câmara, com o apoio do Lula, que só está esperando a resolução da campanha municipal para poder declarar o seu apoio. Se o Lula compor com o Kassab PSD, com o União Brasil e os outros partidos que compõem a base do governo, o PL vai ficar isolado na Câmara dos Deputados. Olhem a situação. Fora toda a questão do Senado, que também está em jogo, e a corrida já começou, com o Zé Dirceu falando que a esquerda precisa apoiar candidatos de centro-direita para evitar a ascensão da extrema-direita no Senado. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Ponto 1. Bolsonaro é um fiasco e será o maior derrotado junto com o PL da campanha municipal? Ponto 2. Você acha que o PL vai ficar isolado depois da sucessão do Arthur Lira? E ponto 3. A esquerda tem que apoiar a centro-direita para evitar uma maior da extrema-direita? Deixe seu comentário, like no vídeo, também hype e se inscreva no canal. E recado importante, no próximo domingo, a partir das 5 da tarde, live com toda a cobertura da campanha municipal para nós acompanharmos o fiasco do Bolsonaro e também do PL. O que está acontecendo? E aí nós vamos poder ver todo o fiasco do Bolsonaro. Porque integrantes importantes do governo Bolsonaro, como Alexandre Ramagem, que foi diretor da Polícia Federal, disputando a campanha do Rio de Janeiro, não vai para o segundo turno, o PL já jogou a toalha. Marcelo Quiroga, ministro da Saúde do governo Bolsonaro, está disputando também João Pessoa, não vai. E por fim, o Gilson Sanfoneiro, em Recife, também não vai. Gilson Sanfoneiro, ministro do Turismo. Todos eles não irão ao segundo turno. Também outros candidatos de Bolsonaro não estão conseguindo prosperar nessa campanha. Pessoas muito atreladas ao Bolsonaro. Bolsonaro e o PL acreditavam que seria possível repetir o fenômeno de 2022, quando Bolsonaro indicou vários ex-ministros para disputarem campanhas e eles tiveram relativo sucesso, como no caso o Tarcísio de Freitas, que conseguiu virar governador de São Paulo, mesmo nunca tendo pisado no estado. Aí ele inventou lá uma desculpa, que ele morou em São Paulo, nem sabia onde iria votar. Essa é a verdade. Eles achavam que poderiam repetir isso com o Tarcísio e acabaram se dando muito, mas muito mal. Isso tudo mostra a pouca influência de Bolsonaro com o puxador de votos, o que já era super esperado por todo mundo. Mas eu sei o que você vai falar. Eu sei o que você vai falar. Você vai falar assim, Léo, os candidatos apoiados pelo Bolsonaro e pelo PL começaram a crescer nas pesquisas. Isso não mostraria força do Bolsonaro? Não. Mostra força do PL. Porque o que aconteceu? Quando as pesquisas de intenção de votos começaram a ser divulgadas, nós vimos uma divisão muito clara nos bolsonaristas ou no bolsonarismo. Porque em várias cidades como São Paulo, Belo Horizonte e também, no caso, Fortaleza e até mesmo no Rio de Janeiro, nós tínhamos candidatos bolsonaristas tradicionais e os candidatos apoiados pelo PL. Em São Paulo você tem Ricardo Nunes apoiado pelo PL e Paulo Marçal, que é o candidato bolsonarista. Em Minas Gerais, Mauro Tramonte, o candidato bolsonarista. O candidato do PL é o Bruno Engler. Lá em Fortaleza você tem o Capitão Wagner, que é o candidato bolsonarista. E o André Fernandes, o candidato apoiado pelo PL. No Rio de Janeiro, não há um candidato bolsonarista, tem um Ramagem, mas os bolsonaristas estão votando no Eduardo Paes. Só que quando a campanha começou, a campanha municipal, principalmente o horário de televisão, os candidatos do PL conseguiram tirar votos dos candidatos bolsonaristas. Aí você vai falar, isso mostra a força do Bolsonaro. Não, na minha opinião não. Se você discordar, você pode colocar nos comentários. Por que não? Porque isso mostra, na verdade, a força do PL enquanto partido, enquanto estrutura. Porque o PL tem muito recurso. E aí, é claro que questionamentos surgem. Por que nós do PL temos que investir no Bolsonaro, sendo que foi a nossa estrutura que fez com que os candidatos crescessem? Não vale a pena. E é claro que a gente tem que pontuar também
que a campanha municipal ela é uma campanha despolitizada. Não há muita diferença de direita e esquerda no âmbito municipal. E o melhor exemplo disso é que você tem em mais de 80 cidades, coligações do PT com o PL. Então assim, não dá pra tentar nacionalizar disputas municipais. É muito difícil isso acontecer. Muito, muito difícil. A questão municipal é mais sobre a zeladoria da cidade, se a rua tem buraco, se tem luz no poste, são essas coisas. Não é tão ideológica assim, como é para governador e principalmente para presidente da República. Então esse é um ponto que tem que ficar bem esclarecido, porque no início da campanha municipal, nós, aqui no canal, eu achava que seria possível nacionalizar a campanha de São Paulo. E isso acabou não acontecendo. O problema é que há já uma preparação para a disputa no Senado em 26. Isso a gente sabe. Tanto que o Zé Dirceu, figura importante do PT, concedeu uma entrevista à Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e ele falou o seguinte para ela: olha, em 2026, a esquerda vai ter que apoiar candidatos da centro-direita. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, a extrema-direita vai dominar o Senado. E nós temos que evitar o mal maior. Porque se a extrema-direita dominar o Senado, tiver uma bancada grande, ela pode fazer a presidência do Senado. E o pior, com a presidência do Senado, vai causar muita dificuldade para o futuro governo Lula. Eu acho que Lula vai ser vencedor em 2026, caso ele dispute, a não ser que tenha um problema de saúde, o que não está no radar, mas até lá vai saber o que pode acontecer. Há uma possibilidade de haver essa pressão, encheção de saco do governo Lula e principalmente afrontas ao judiciário. Isso seria muito ruim porque provocaria tensões muito grandes entre os poderes. E as prefeituras, elas são importantes para o Senado, porque a base das candidaturas do Senado vem das prefeituras. Então, se o PL conseguir fazer uma grande bancada, ou um grande número de prefeituras, eles vão conseguir fazer uma bancada grande no Senado. E aí que entra a disputa com o Gilberto Kassab, do PSD. O Gilberto Kassab, ele pode fazer o maior partido municipal, no caso o PSD. O Valdemar Costa Neto, ele atacou o Kassab. Já tem esses acotovelamentos. O Valdemar Costa Neto disse o seguinte: o Kassab ele tem uma posição que não é nem de direita nem de esquerda, e isso vai cobrar um preço grande dele. O Kassab fez o PSD e disse que o partido dele não era nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. Era um partido para frente. E ao mesmo tempo que o Kassab faz base do governo Lula, fez base do governo Bolsonaro, agora também integra o governo do Tarcísio de Freitas. O Valdemar Costa Neto falou que essa posição do Kassab está prejudicando a sucessão do Arthur Lira, no caso o Antônio Brito. O Valdemar Costa Neto, né, o boy, disse que o Antônio Brito é um ótimo cara, mas por conta da influência do Kassab, ele não está conseguindo deslanchar na candidatura. Eu tenho lá as minhas dúvidas. No PL, alegam que o Kassab quer ser vice do Tarcísio de Freitas para depois virar governador de São Paulo em 2030. Olhem a jogada. A verdade, pessoal, é que existe o problema da sucessão do Arthur Lira. Porque quando o Marcos Pereira do Republicano sai e lança o Hugo Mota, o apoio do Arthur Lira se deslocou do Elmar Nascimento para o Hugo Mota. E essa situação fez com que o PT e o Lula se tornassem fiéis à balança na sucessão do Arthur Lira. O Lira está cobrando um movimento mais incisivo de apoio ao Lula em algum candidato. O Lula falou o seguinte: eu vou esperar a campanha municipal. Por quê? Porque ele quer saber quem vai ser o partido, ou qual vai ser o partido, com a maior quantidade de prefeituras. Possivelmente o PSD, o que favoreceria ou facilitaria o apoio ao Antônio Brito, que é o candidato do Gilberto Kassab. Essa é a situação que está se desenhando. O problema é que o PL pode ficar isolado. Isso eles temem. Porque o Elmar Nascimento foi conversar com o Lula faz aí umas 3 semanas. E o Elmar falou o seguinte, apresentou uma conta para o Lula. Olha, vamos fazer um super bloco de União Brasil, PSD, o PT e os outros partidos que integram o governo. Dessa forma a gente vai ter 300 deputados. Com esses 300 deputados a gente aprova, de um modo apertado, mas a gente aprova tudo o que você quiser. De um modo mais fácil do que está aprovando hoje. É claro que a gente vai conseguir trazer uma parcela do PP e do Republicanos e nós vamos isolar os bolsonaristas e o PL. Se o PL ficar isolado, o partido, mesmo tendo o maior fundo partidário, vai ter dificuldade para 2026.
E o grande temor do Valdemar Costa Neto lá em 2022, que ele ameaçava o governo Lula, antes do governo começar, é o seguinte: não se isolam a bancada de 100 deputados. Mas isso pode acabar acontecendo.